pessoal, boa noite. Eu sou Luciene Bandeira, diretora e responsável técnica do Psicologia Viva, e estou aqui mais uma vez hoje para conversar com vocês sobre temas relacionados a essa pandemia, né, de Covid-19 que a gente está vivendo. Na noite de hoje a gente vai trazer uma psicóloga que já participou conosco anteriormente, que é a Gisele, e ela vai falar para a gente hoje um pouquinho sobre como lidar com as consequências da pandemia. Eu tô olhando aqui, ela já entrou, eu já vou chamar ela. Prontinho. Gisele já está entrando. Olá, Gisele, boa noite. Boa noite. Boa noite, Luciene. Gente, Eu estou bem. Você, como é que está? Bem, tô melhor. Melhorei da suspeita de Covid, não tô gripada mais. Que bom! Bom, deixa eu apresentar a Gisele para vocês, né? A Gisele, ela chama o nome dela de Gisele Marasquim. Ela é psicóloga, especialista em atendimento clínico. Ela é pós-graduada em saúde mental e em atenção psicossocial. E ela atua na abordagem fenomenológica existencial. Ela é uma grande parceira da Psicologia Viva, ela já atua conosco há algum tempo, né? A gente já fez algumas coisas juntas, entre outras coisas, a gente está lançando, assim que passar essa pandemia, a gente está lançando um livro, né? Junto com, a gente organizou, né? Eu e ela, um livro com vários capítulos com psicólogos do Psicologia Viva. E a Gisele vem hoje falar conosco sobre como lidar com as consequências da quarentena. Gisele, você tá aí? Você tá me ouvindo? Que eu acho que tá dando um problema de conexão. Ao vivo tem dessas coisas, tá, gente? Internet, essas coisas acontecem. Eu acho que ela tá com um problema de conexão lá. Peraí, só um pouquinho, gente. Eu vou falar com ela aqui. Voltei! Você viu? A gente não fechou nada mesmo, de verdade. Tá certo, desculpa, mas caiu. O que eu posso fazer? Ao vivo é assim, não tem jeito, né? Isso mesmo. Bom, então, só retomando. Então, eu já apresentei a Gisele, já falei quem ela é, e ela vem, então, hoje falar conosco sobre como lidar com as consequências, né, da quarentena e a história toda. Pode ficar à vontade, a palavra é sua. Isso, muito obrigada, Luciene. Então, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da consequência desse isolamento social, né? E agora, por coincidência, nos 40 dias que a Organização Mundial da Saúde decretou, então, essa pandemia, né? Nós aqui no Brasil, algumas pessoas estão há mais ou menos aí uns 30 dias, umas um pouquinho mais, umas um pouquinho menos em isolamento social, mas então já faz aí algumas semanas que nós estamos envolvidos nesse tema, e para a gente falar da consequência, eu quero começar desde lá do início, né? Quando veio as primeiras notícias, como é que foi recebido pela maioria das pessoas, para a gente compreender bem a questão do pensamento de cada um, como foi recebido isso, e aí vou evoluindo então até para chegar aos dias de hoje e tentar colocar um pouquinho aí sobre a questão do futuro, alguns cuidados, né? Então o que acontece? Quando a gente começou a receber as primeiras notícias, janeiro, fevereiro, dos outros países, até então, né, lá no outro país, tá longe, qual é a primeira coisa que o nosso cérebro faz? Ele cria uma negação. Não, aqui não vai chegar até aqui, estamos no interior, não, acho que não vem, não, né? A gente pensa. Não. Isso, a imprensa está aumentando, estão exagerando. Então, essa questão da negação, o que é isso? É a primeira fase de uma elaboração de luto. Então, ao longo dessas semanas, a gente vai conversar aqui agora, e o que eu vou mostrar para vocês, que o que a gente está vivendo é mais ou menos como se fosse um processo de elaboração de luto. E a primeira fase, então, é essa, é a negação. Algumas pessoas negam
por um certo tempo, uma semana, uns dias, umas horas, outros negam até o hoje, cada pessoa vai ter o seu tempo, né? Mas a maioria nega ali mais no início, lá naquele início, enquanto ainda não estava no Brasil. Aí quando começa a aparecer os primeiros indicativos aqui no Brasil, a maioria das pessoas começa a entender, e em especial também quando a Organização Mundial da Saúde decretou, lá no dia 11 do mês passado, que é uma pandemia, aí isso ajuda a cair a ficha. Opa, sinal de alerta ligado. Esse sinal de alerta ligado, o que acontece então com muitas pessoas, em especial aquelas que têm tendência a desenvolver sintomas de ansiedade? O pensamento começa a acelerar nisso. O que está acontecendo? O que não sei o que lá, e isso, e aquilo, e agora, e não sei o que, e a minha família, e eu, e a doença, e será que eu passo mal, e respirador, e os nossos hospitais têm condições, não têm condições, e minha viagem, minhas férias, e meu trabalho, meu dinheiro, economia, e a cabeça da pessoa fica um turbilhão, né? Então, inicialmente, ela negava, achava que não é com nós, aí cai aquela fichinha, entra nesse turbilhão de pensamentos, imaginar situações, o que pode acontecer ou não. Esse pensamento, ele vai trazer sentimentos desagradáveis, a maioria das pessoas vai sentir o quê? Medo, insegurança, né? Dificuldade para tomar decisões importantes, porque ela tá pensando tanta coisa que ela não consegue vivenciar o presente, fazer uma coisa assim voltada ao que ela realmente precisava naquele momento. Então ela entra nesse turbilhão de pensamento aí. Segunda fase de elaboração de luto. O que é? É a raiva. E aí muitas pessoas demonstraram isso. Não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais essa coisa de ficar trabalhando à distância, eu não aguento mais meus filhos que não estão indo para a escola, eu não aguento mais fazer o serviço aqui de casa, eu não tenho mais minha diarista, né, minha empregada, eu não aguento mais ficar aqui dentro de casa e não poder ir para o mercado, para as lojas. Não aguento mais meu marido dentro de casa. E também os relacionamentos. E assim, em especial aquelas pessoas que elas têm um traço de personalidade que elas precisam estar junto com outros. São pessoas extrovertidas, influenciadoras, que elas precisam conversar, dialogar, elas precisam do toque, essa convivência em grupo. Elas têm uma necessidade muito grande. Então, para essas pessoas, passou a ser um sofrimento bem significativo estar afastado do cotidiano dela, do que ela sempre fazia, das pessoas. E nós temos que entender que nós somos pessoas acostumadas com a sociedade, né? O ser humano, ele é totalmente sociável. E o brasileiro, ele tem essa coisa assim, do afeto, do carinho, do toque, né? O beijinho. Então, o brasileiro, ele saiu muito da rotina dele fazendo esse isolamento. E aí esse isolamento gerou sim raiva em muitas pessoas, né? Os pensamentos passaram então a evocar esse tipo de sentimento. Tem e aí gente falando assim, meu Deus, ela tá me descrevendo. Que bom! Aí passado aí, alguns dias ou algumas semanas, que tudo vai depender muito de cada pessoa, tem pessoas que ficou mais tempo nessa fase de raiva, menos na negação, outras, né, ao contrário, mas enfim, qual que é a terceira fase aí? A terceira fase é a questão da barganha, né, a gente começa meio que negociar. Mas então eu vou estocar álcool em gel, comida na minha casa e vou ficar protegida, né? Mas eu vou fazer as minhas orações, né? Eu vou pedir a Deus, mas eu vou fazer uma promessa, mas eu vou fazer tal coisa e vou resolver minha situação. Aí vem aqueles pensamentos de tentar resolver a situação. Receitas para melhorar a imunidade. Isso, também, a imunidade, vou mandar o meu familiar, meu pai, do fulano de tal, que lá no sítio está protegido, né? Então começa aqueles pensamentos de tentar se defender, defender uma pessoa querida, próxima, né? E aí que as pessoas entram então nessa coisa da estocagem, alguns medicamentos que foram paracetamol, acabou nas farmácias, né? E outros medicamentos, porque as pessoas começaram a acreditar em coisas, né? É um pensamento mais assim, que a pessoa está entrando num certo desespero, ela está preocupada com toda a situação que está acontecendo. E realmente, vivenciar uma pandemia, a nossa geração, um pouquinho mais à frente, um pouquinho menor, não passou por isso, né, Luciene? A gente não tem essa experiência. Então, essa desestruturação também ela é totalmente compreensível. Até um certo ponto, ela é normal, porque as pessoas ficam com dificuldade de reação.
Aí, vamos pensar numa próxima fase mais pra frente, é o quê? Uma tristeza, uma depressão, eu tô cansada, eu preciso sair, aí vai baixando a questão do humor, né? A pessoa ficando mais fechadinha, não quero mais ligar pra ninguém, não aguento nem mais ver o WhatsApp, não aguento nem mais ver TV, não Que aguento mais de ficar live, da o quê? Não aguento cozinha. live mais. Isso, ficar da cozinha pra sala, da sala pro banheiro, pro quarto, essa rotina, esse movimento, e aí vai vindo pensamentos assim mais desanimadores, né? Será que isso vai passar? Será que vai ser assim agora, daqui para frente, né? Como é que vai ser a nossa vida? Então são questionamentos que são mais tristes, mas assim, que vão fechando a pessoa, daí o diálogo em casa, né, já teve situações desagradáveis, já não quero conversar com ninguém, né, e assim vai indo esses sentimentos de tristeza. Quinta fase, ela vai ser a fase da aceitação. É a fase que eu percebo que muitas pessoas estão. Quando eu falo muitas pessoas, as pessoas que estão à minha volta e, em especial, também os pacientes que eu acompanho, né? Então, hoje, o que eu escuto de várias pessoas, né? A partir de semana passada e começando essa semana agora, eu escuto assim... agora eu já tô aceitando, não, agora eu já tô entendendo que a gente vai ficar mais uma fase, mais algumas semanas assim desse jeito, e depois as coisas vão mudar em alguns sentidos, mas a gente vai ter que se cuidar para sempre em alguns aspectos, né? Outras falas do tipo, não, agora já passei a entender, agora minha mãe não dá mais problema, ela já tá ficando em casa, sou eu que vou no mercado, ela não vai, né? Agora a gente já se organizou aqui, né? Eu já tô conseguindo fazer a rotina das crianças, já estou conseguindo me adaptar, fazendo outras coisas. Então, essa fase da aceitação, geralmente ela vem com algumas coisas gostosas, que é a parte bem positiva, eu quero abranger mais depois, eu quero falar um pouquinho mais das consequências negativas e depois entrar nas positivas, que é o que uma boa parte das pessoas que eu estou acompanhando está tendo. Por quê? Porque essas pessoas também já vinham um certo acompanhamento psicológico. Então, para elas chegarem na aceitação, fazer toda essa elaboração desse luto, da situação que a gente está vivendo, e chegar na aceitação e lidar melhor com ela, é porque já tinha todo um preparo lá por trás, né? Tinha um caminhar aí. Então, para essas pessoas acaba sendo mais fácil. Para quem não estava, então, tendo um acompanhamento, não costuma ler, não costuma cuidar do seu equilíbrio mental, o que acontece com essas pessoas? Elas não chegam a essa fase de aceitação, no sentido de internalizar e conseguir ver uma melhora daqui para frente. Elas ficam ou na fase que eu já descrevi, que é não acreditar, que alguns idosos ainda, né, estão nessa fase, Só ou fica na segunda fase. Amiga. Tenho amigos um pouquinho mais velhos que eu, grandes, que ainda estão assim. Então, ou ficam nessa fase, ou fica na fase da raiva, né, tipo, botando culpa em todo mundo, nos políticos, nos médicos, na equipe de saúde, no fulano de tal, lá na China, os culpados são chineses, né, ou então fica sentindo, culpando e sentindo essa raiva, ou fica então nessa barganha, né, tentando se esconder de tudo, se isolando, ou então até nessa fase depressiva aí. Então as pessoas não, aqui no Brasil a gente tem que entender assim, que muitas pessoas têm tendência a desenvolver sintomas de ansiedade e sintomas de depressão. As pessoas que têm a tendência a desenvolver esses sintomas ansiosos são aquelas que estão com o pensamento assim, um turbilhão, pensando um monte de coisa, com dificuldade para dormir. Alguns passam a comer demais, e aí entra no processo de engorda, isso também é ruim. Aí começa a brigar com todo mundo também, porque a irritabilidade está lá em cima. Tem algumas pessoas que são ansiosas, que têm aqueles costumes de lavar frequentemente as mãos, que se ela não estiver bem equilibrada agora nessa fase, ela começa a desenvolver mais ainda esses comportamentos compulsivos, né? Lava a mão, lava isso, lava aquilo, e fica nessa rotina de limpeza, nessa obsessão, que tem que limpar aqui, tem que limpar ali, tem que fazer isso, o pensamento a mil, né? Nós temos também alguns ansiosos que, infelizmente, eles vão ter o ataque de pânico, né? Eles estão vivenciando essa fase de uma forma que eles não estão conseguindo elaborar, e aí, em determinados momentos, eles passam a ter muitos sintomas físicos, mas são sintomas de ansiedade. A pessoa acha que ela está passando mal, alguns têm em especial a questão da dificuldade de respirar, aí já pensa que está com o coronavírus, que precisa de um respirador, e quer ir para o hospital, e aí que aumenta, inclusive,
inclusive, a chance de pegar, né, esse vírus, porque a pessoa vai para um local da área da saúde que pode ter ali, com certeza, algumas pessoas com esse vírus. Eu tô vendo também, Gisele, um pouco assim, meio que um caminho inverso, né, de pessoas que são ansiosas, mas que elas têm algum problema de saúde já prévio. Problema físico mesmo, sei lá, uma asma, uma bronquite, né? E aí a pessoa passa mal porque está ansiosa e aí não quer ir no hospital porque está com medo de ir lá e pegar alguma coisa. E aí, assim, tem pessoas que estão entrando em pânico porque tem medo de precisar de uma cirurgia ou de precisar de uma consulta de urgência mesmo e não poder ir no hospital. E não é bem assim, né? Isso. E aí essas pessoas têm a tendência a desenvolver o humor deprimido, porque ela vai começar a se fechar, ela tá ficando super ansiosa num nível muito elevado, e o caminho dessa pessoa vai ser o quê, então? Ficar depressiva. Aí vai começar nesse desespero de choro, né, essa crises de choro com frequência, se isolar, não querer falar com ninguém, enfim, a pessoa vai começar a ter vários sintomas desagradáveis. Então, o que eu quero, assim, que todos vocês compreendam, é que essa fase que a gente está vivendo, isso que eu expliquei dessas 5 fases, elas precisam acontecer. Para uma pessoa, então, que está conseguindo trabalhar o seu equilíbrio emocional, ela já está numa fase agora, nesses 40 dias, que ela consegue lidar com essas situações, consegue se readaptar de uma forma satisfatória, sem ter nenhum tipo de crise de adoecimento mental. Tá? A Eliana está falando aqui que ela é cardiopata, que ela fica muito ansiosa em função disso. Quem é cardiopata, então, aí é que precisa de mais tentar controlar a parte emocional para não sobrecarregar o sistema cardíaco com estresse. Isso. Né? E pode até gerar uma complicação desnecessária. Isso, porque acaba judiando do coração, né? Os níveis de ansiedade elevados vão acabar usando muito mais essa parte da circulação sanguínea, né? E judiando um pouquinho do coração. Então, realmente tem que aprender a desenvolver aí várias técnicas para diminuir esse estresse, essa ansiedade, para a pessoa conseguir, então, ter uma vida mais equilibrada, tá? Luciane, você acha que eu fui clara com essas 5 fases? Deu para entender? Acho que sim. Legal. E eu também comparo, assim, essa situação do coronavírus com um smartphone, né? Quando apareceu o smartphone na nossa vida, cheio de tecnologia, cheio de recursos, o que a maioria estava pensando na época? Será que faz tudo isso mesmo que estão falando? Né? Será que isso vai dar certo? Será que não vai dar? Muito primeiro tem aquela resistência. Isso tudo. Aquela resistência de não acreditar, né? Aí um vai usando aqui, o outro vai usando ali, a pessoa começa a ver. Aí teve também a questão, assim, dos problemas, né? Porque algumas pessoas passaram a usar o smartphone e não cuidar dele. Aí veio briga de casal, né? Veio também a questão de morte, infelizmente, pessoas que foram tirar selfies e não tomaram cuidado, né? Casos de pessoas que se envolveram em acidentes de trânsito. Então, assim, o smartphone, ele surgiu na nossa vida com vários recursos que mudaram o nosso estilo de vida. E o coronavírus também. Ele surge na nossa vida e ele vai mudar. Para algumas pessoas, vai ser de uma forma desagradável, vai trazer um prejuízo. E para aquela pessoa que souber selecionar informações, manter o equilíbrio mental e mais um conjuntinho de coisas bacanas aí, ela vai conseguir aproveitar essa fase de tal forma que ela vai se adaptar e vai conseguir se beneficiar de algumas coisas. Por exemplo, nós brasileiros, a gente tem esse hábito de tomar banho que é muito bom, mas a gente nunca teve bons hábitos de lavar as mãos. A questão da higiene, né, dos locais públicos, todos nós sabemos. A gente se queixa, fui em tal lugar, estava meio sujo, o banheiro, o ônibus, o isso, o aquilo, né? Então, assim, a expectativa é que esse tipo de situação venha e faça com que a limpeza dos locais seja mais cuidadosa e que as pessoas também parem de ficar pegando de uma forma desnecessária, né, comendo tal coisa e segura não sei aonde, pega aqui, pega ali, né, se os locais começarem a ter de mais fácil acesso, assim, pias pra gente lavar as mãos, as pessoas vão começar a ser mais cuidadosas, né, nós tínhamos a questão da cultura de visitar muito idosos, bebês, né? E a gente já vem trabalhando um pouquinho
pouquinho a questão de não visitar uma criança muito pequena, não visitar o idoso que teve alguma doença, se você está gripado, se você tem algum vírus, alguma bactéria, não toque na pessoa, fique longe, né? A gente já vinha desenvolvendo um pouquinho esses hábitos e com certeza a gente vai mudar no sentido de passar a aprender a ter esses hábitos de cuidado com alguns grupos de pessoas, porque é isso que a gente precisa aprender, a cuidar de alguns grupos de pessoas, né? Se eu sei que aquela pessoa é uma pessoa idosa e eu estou gripada ou eu tenho alguma outra coisa, não vou visitá-la nesse momento, não vou naquela festa de família que vai estar a pessoa lá, ou eu vou ficar longe dela, né? E as pessoas vão aprender a ver essa distância de uma forma bacana, uma forma assim, olha, a pessoa está cuidando de mim. Não vai ter aquele pensamento, ai, será que não gosta mais de mim? Será que eu fiz alguma coisa? Será que não sei o que lá? A pessoa está me ignorando, né? Então, assim, nós vamos conseguir aprender a mudar algumas coisas na nossa vida social, que vai ser para coisas boas, sim, né? Mas isso vai ter que aí acontecer ao longo do tempo. Uma outra grande preocupação que eu tenho com as consequências do isolamento social, Luciene, não sei se você vai concordar comigo, mas é a questão da bebida alcoólica. Em especial essas lives de alguns grandes cantores que eles estão fazendo. Patrocinadas por bebida alcoólica. Pois é, e isso eu lamento, assim, desde que eu trabalho com a saúde mental, que já faz vários anos aí, a dependência ao álcool, ela caminha junto, sempre, né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que aprender a fazer menos uso de bebida alcoólica. Antes as pessoas iam em festas e faziam uso exagerado, aí com a questão de algumas leis mais rígidas, diminuiu um pouquinho assim o uso de uma ou outra pessoa, porque seria o motorista da rodada, começaram a usar outros recursos, aí diminui acidentes de trânsito, mas e agora em casa? Bebendo com frequência em casa, o que vai acontecer em casa? Né? E às vezes não, assim, mas lá atrás seria uma pessoa da família, né? Geralmente o pai de família que era o alcoólatra, ou o filho mais velho, um filho era o alcoólatra. Aí, com o passar do tempo, também começou a aumentar muito em mulheres. Mas e agora? Vai ser a família toda? Com essa bebedeira dentro de casa? Vai ser o pai, vai ser a mãe, vai ser os filhos? Né? Aí junta amigos e vizinhos, então é o círculo social todinho da pessoa. Então, isso é algo assim que as pessoas têm que começar a refletir mais, a serem mais cuidadosos com esse assunto, porque tudo que a gente vê, tudo que a gente capta, a gente tem vontade, né? Tudo é feito, um marketing, para despertar o desejo nas pessoas. Só que a gente tem que começar a ficar esperto. Opa, peraí, né? Não posso cair nesse movimento de ficar assistindo essas lives e bebendo com tanta frequência e intensidade, porque isso vai trazer um prejuízo muito sério à saúde mental e outras coisas da vida também. E em relação a essa questão do álcool, ainda tem um outro lado disso, né? Aí a pessoa está em casa, já está passando por essas etapas do luto que você falou, e às vezes ela já está chegando nessa fase de tristeza, que é uma fase mais depressiva. E aí ela pensa, eu vou beber uma cerveja para ver se eu me alegro um pouco. E aí, ao invés de tratar a depressão com terapia e medicação, que é o indicado, ela vai tentar tratar com bebida. E aí ela gera um outro problema, que além da depressão, ela vai gerar o alcoolismo. Isso é bem comum, muito mais comum do que a gente pensa. Né? E o momento está favorável para isso acontecer. Isso. E nós temos também um outro agravante, que é a questão da economia. Né? O gasto ao álcool é alto. Infelizmente, nós vamos ver muitas pessoas perdendo emprego com redução do salário, né? A parte financeira aí das famílias, então vai reduzir os recursos financeiros. Desde o começo, assim, eu já percebi. Eu percebi desde o começo, assim, algumas pessoas preocupadas com isso. Alguns não. Tem pessoas que têm aquele costume de ter a reserva financeira para um momento assim delicado. Tem pessoas que não têm essa reserva. Então, quem é bem consciente, que sempre trabalhou, que sabe lidar com
o limite no lado financeiro, comprar o que é o essencial numa fase como essa, a pessoa vai lidar com essa fase super bem. Agora, quem não sabe dar o limite para o cartão de crédito, para os seus gastos, compras na internet, aí é um outro sinal de alerta que a gente tem que ligar, porque pode vir aí uma consequência muito desagradável nas próximas semanas. Então, isso também é bem delicado. Sim. Só pegando aqui alguns comentários, né, no gancho aí do álcool, né? A Kátia comentou que também tá acontecendo também um pouco de aumento de violência doméstica. Né? É muito provável que sim, porque né, também as pessoas estando dentro de casa, vem a fase da irritação, igual o José falou, né, que é a fase da raiva, e aí surgem os conflitos do convívio, que são naturais, conflitos, mas né, quando a pessoa está mais irritada, se ela já tem uma tendência a ser agressiva, ela possivelmente vai dar vazão a isso. Com certeza isso pode acontecer. E aí, se acontecer, então, tem que procurar a rede de ajuda, né, em cada município, em especial o pessoal do CREAS, que é da assistência social, eles que fazem esse tipo de acolhimento, então, conforme o caso, denunciar. Sim. Cada situação vai exigir aí uma medida. Tá? Sim. Bom, a parte então das consequências negativas, tá? Só retomando, uma elaboração do luto mal feita por essa situação que a gente está vivenciando, que é diferenciada. Aí pessoas ansiosas podem ficar mais ainda se não se cuidarem, pessoas podem ficar mais depressivas ainda do que estão, ou desenvolver depressão, questão do alcoolismo, essa parte econômica. Temos também a questão do suicídio, que nós temos que cuidar, porque assim, o isolamento social, ele pode favorecer para algumas pessoas que já estão super mal, que elas querem se isolar, e às vezes elas falam assim, eu até tô gostando do isolamento, não, eu tô em casa, eu tô bem, né, tô sozinha, então meio que ela vai se afastando. Isso, ela vai se afastando das pessoas, mas é porque ela tá tão mal internamente, ela não consegue exteriorizar esse sofrimento, então é como se ela botasse uma máscara, né, se posicionasse como tudo bem, tudo ok, mas ela sofre internamente, e aí aumenta-se a possibilidade dela vir a cometer o suicídio, porque ela está sozinha em casa, sem a presença de outras pessoas. Então também fica um alerta aí aos familiares, que tem alguém que já demonstrou algo indicativo, que pode vir a fazer uma tentativa, que já demonstrou uma ideação, que é uma ideia assim de que né, eu poderia talvez sumir, poderia morrer, ninguém vai sentir a minha falta, acabar com isso tudo, né? Então é legal que as famílias olhem para essas pessoas que estão dando algum indicativo, e essas pessoas não é o legal ficar sozinhas nas suas casas, estar sempre junto com outras pessoas e buscar ajuda, em especial aí psicólogo, conforme o caso psiquiatra, né, fazer o acolhimento com equipes de saúde, tá? Aproveitar que você falou de psiquiatra, uma xará minha, a Luciene, ela comentou assim, que ela está tomando remédio desde antes da pandemia. Que o médico falou que ela ia tomar esse remédio por 3 meses. E ela já está preocupada, né, com o após a pandemia, como é que vai ser quando ela largar o remédio. Vou comentar e depois você comenta, José. Assim. Essa questão de medicação, Luciene, só o psiquiatra que pode falar, tá? A psicólogo não entra nessa parte de medicação. A gente até estuda muito isso, mas a gente não tem poder de poder mexer numa medicação, tá? Mas, normalmente, se for para ansiedade, pode ser 3 meses, mas pode ser mais tempo, tá? Então, considere que ele te deu um parâmetro de 3 meses iniciais, mas ele vai reavaliar. Então, pode ser que precise de mais tempo. Isso, e o legal é que agora, com essa fase toda, nós psicólogos já estávamos atendendo online já há muito tempo, mas os psiquiatras passaram também a ter essa permissão para fazer atendimentos online. Então, caso a Luciene tenha sentido um certo receio de procurar uma clínica no presencial, existem psiquiatras que estão atendendo online e quem sabe até o seu mesmo, né? Então, dá para buscar agora fazer o atendimento dessa forma online sem problema algum. E aí vai conseguir ter essa sequência desse acompanhamento, como a Luciene falou. Né, precisa voltar. Ela confirmou que é para ansiedade, então é isso mesmo.
e avaliar. Precisa voltar com o seu médico e conversar com ele bem certinho, né? E entender certo como estão os seus sintomas, como vai ficar terminando esses 3 meses dali para frente. E aí, de repente, então, um psicólogo também, né, Luciane, conciliar com tratamento psicológico, que você tem muito a ganhar com isso. O psiquiatra, ele vai cuidar dessa parte da medicação, que é como os neurotransmissores no cérebro não estão trabalhando direitinho, então a medicação vai lá, né, e ajuda a melhorar esse trabalho aqui no seu cérebro. Mas existe a questão de comportamentos, pensamentos, sentimentos, emoções que você está tendo, que estão interferindo de uma forma que não é legal em você mesma, e aí quem vai sentar 50 minutos para conversar, explicar, bater um papo mais sério, né, e dialogar com você conforme a sua necessidade, aí vai ser o psicólogo. Então é importantíssimo estar buscando um profissional dessa área. Tá? Isso. Teve uma outra pessoa aqui também que falou de compulsão alimentar. Foi a Amanda. Ela falou que está tratando de compulsão alimentar e ela confessa que o isolamento quase estragou o tratamento. E que a válvula de escape dela estão sendo os exercícios. Excelente válvula de escape, por sinal. Ótimo. Uhum. Isso. A atividade física, hoje a gente sabe que ela também interfere muito no funcionamento dos neurotransmissores, né? Assim como a medicação. E aí, então, ela tem que ser feita. Atividade física é a necessidade básica. Tem que fazer. Todos têm que fazer, não pode largar, né? Infelizmente, algumas pessoas não conseguem fazer em casa, e aí tem essa necessidade de sair, conforme o município, né, a gravidade da sua região, até dá para sair, fazer uma caminhadinha num bairro mais tranquilo, numa rua mais tranquila, né, mas tem municípios que não estão permitindo isso, que fecharam os parques, então tudo conforme muita necessidade de cada local, do como está a pandemia. Caminha no quintal, caminha em volta da casa, caminha na garagem, sobe dessa escada. Dá jeito, né? A Luciene falou que ela comentou que ela abandonou o tratamento, ela parou a terapia por causa da pandemia. Não pare. A terapia, eu falo o seguinte, tratamento para ansiedade, para depressão, remédio é como se fosse uma bengala. O que vai te fazer voltar a andar sem bengala é a terapia. Então, não parem a terapia, gente. Terapia, agora tá todo mundo atendendo online. Então, assim, pede a sua psicóloga para te atender online, porque você não pode ficar sem terapia, não. Tá? Tem outro comentário aqui da a Monize, falou que tá com falta de ar possivelmente é ansiedade. Se não tiver sintoma de gripe, né? É ansiedade. E a Dayana tá falando aqui que antes da pandemia ela estava muito ansiosa. Né? Aí ela foi no psiquiatra e ela pediram para ela ir no psiquiatra ou no psicólogo. Ela começou as terapias com psicóloga e está se sentindo muito bem sem precisar de medicamento, tá vendo? Às vezes nem precisa do medicamento, às vezes só a terapia já dá resultado. Isso. Então, realmente, terapia é necessária nesses casos. Legal, bacana. Uma experiência, um depoimento muito bom. Sim, a Moniza está perguntando se a ansiedade tem cura e se pode ser aliviada, ou se pode só ser aliviada. Se for uma cura, no sentido assim, nunca mais vou ter nada, uma cura eterna, assim, não, nunca mais, não existe. Né? Mas se for uma cura com o sentido de estou curada porque agora não tenho mais aqueles sintomas intensos que eu tinha antes, tudo bem. Mas pode vir a desenvolver novamente? Sim. Pode, né? Uma vez que a pessoa desencadeou, uma vez que ela passe por uma situação desagradável, que ela está com dificuldade em adaptação, né, ela pode ter, assim, ela tem essa tendência a desenvolver. E aí vai depender muito, então, do quanto a pessoa trabalhou nela, o autoconhecimento, o autocontrole, então vai depender muito da pessoa, se ela vai desenvolver de novo ou não. Isso aí. Pode dar sequência, José. Vamos falar um pouquinho mais da parte positiva, então, das consequências aí dessa pandemia. O que eu percebi nas pessoas, assim, que me encantou, Luciene, assim, sabe? Eu te confesso, assim, que alguns atendimentos com alguns pacientes, assim, sabe, daquele arrepio, assim, sabe? De ver, nossa, que bacana, né? Que fase que trouxe, assim, uma coisa muito gostosa na vida da pessoa. Questão, assim, de valorização da família. Muitos começaram a curtir mais os filhos, curtir mais o casal. Então, assim, quem não estava bem equilibrado lá atrás, com sintomas de ansiedade, depressão, um estresse, a pessoa que não estava bem equilibrada, ela com certeza entrou num círculo aí de diálogo, uma dificuldade de
comunicação e o relacionamento piorou. Mas quem já estava buscando, né, o equilíbrio, passou por essas fases que eu falava da elaboração do luto, para chegar nessa aceitação, né, de uma forma bem assim, bacana, essa pessoa conseguiu olhar mais para a família, aproveitar mais, Sim. jogar jogos, conseguir fazer uma refeição simples, um bolo, uma pipoca, ir para o quintal fazer o lanche, fazer o piquenique, que é uma coisa assim que é tão antiga, né, mas que as pessoas, já que não conseguem sair, vamos sentar no quintal. Então eu tive pacientes, né, que foram com os familiares fazer uma refeição no quintal, ver as estrelas. Olha só, tem que fazer agora também, Luciene. Vai para o quintal com o marido, olha as estrelas, degusta alguma coisa. Essa questão da comida, quem não tá legal, faz o quê? Come, come, come ou não come. E quem tá legal, o que a pessoa aprende a fazer nessa fase? Puxar um freio. Opa, não preciso perder tempo indo e voltando ao trabalho, tenho mais tempo para as minhas refeições, então eu vou degustar mais o meu alimento. Aí a pessoa consegue mastigar melhor, consegue sentir o sabor desse alimento, consegue preparar aquela comidinha assim, ai, faz tanto tempo que eu não como aquilo, daí vai, faz aquilo com gosto, com vontade, acaba sendo um momento relaxante, de prazer, né? Então, o que eu tô dizendo para vocês? Que as pessoas começaram a perceber mais os 5 sentidos dela, né? De convivência com a família, tá junto, tato, sentir o cheiro. Tive pessoas que falaram assim, ai, eu fui ver minha mãe, aí eu não consegui nem abraçar ela, porque eu não queria passar nada para ela, ou talvez, né, se estivesse contaminado com o Covid, não pude abraçar ela, eu segurei o choro, mas dei uma saudade do cheiro dela. Então, assim, é gostoso, sabe? Mexe com a pessoa, porque ela passa a valorizar o abraço que ela dava antes na mãe quando chegava na casa dela, que era, né, um abracinho, agora ela tá com saudade daquele abraço prolongado e apertado, do cheiro, aquele abraço, assim, que realmente ele é verdadeiro e completo, não é só aquele cumprimento básico, rápido, que você nem sente a pessoa, se a pele dela tá quente ou fria, se a pele dela tá cheirosa ou não, tá oleosa ou não, né, encosta mal ali e nem sentiu. Então agora as pessoas estão se voltando mais a isso. As pessoas próximas dentro de casa estão conseguindo ter esse contato, essa produção de ocitocina, que é uma coisa gostosa que diminui o nível de estresse no cérebro, e com as pessoas que elas não conseguem ter esse contato, elas estão sentindo falta e saudade. E isso é gostoso também. Não é ruim, é uma forma de valorizar as pessoas próximas, né? Outra coisa, assim, a questão do visual, né? Olhar mais para casa e organizar. Não, eu já estou com o guarda-roupa todo organizado, as gavetas, eu estou gostando da minha casa. Eu tive muitos pacientes, Luciene, que falaram, agora eu gosto mais da minha casa. Por que gosta mais da casa? Porque passou a estar mais tempo dentro de casa, conseguiu ajeitar, limpar, arrumar algumas coisinhas simples, às vezes posição de objetos, e que já deu aquele ar de, ai, agora tá como eu quero. Agora estou mais satisfeito com esse ambiente, né? Então a pessoa passou a se sentir melhor dentro desse lar, né? Enfim, são vários exemplos do quanto que as pessoas começaram a se voltar para os 5 sentidos. Sentir, vivenciar mais o aqui e agora. Tem gente que falando que voltou a tocar um instrumento, que tocava, que tá sentindo que tá tendo mais tempo para si mesmo. Tem gente que tá descobrindo novas habilidades. Isso. Né? Então, assim, é um momento bom também. Por mais que a gente tenha se preocupado muito com as fake news, né, os conteúdos errôneos que vão surgindo, fofoquinhas, mas muitas pessoas voltaram a ler, né, então conseguiram selecionar conteúdos bons e saudáveis. Então aquele que não elaborou o seu processo de luto, da situação toda, tá lá vendo fake news e sofrendo. E aquele outro que conseguiu manter-se equilibrado, está lendo uma coisa produtiva e está se beneficiando disso. Cursos online, muitas pessoas estão fazendo cursos online e adorando, porque estão aumentando o seu nível de conhecimento, né? Então, algo extremamente essencial para o trabalho é o quê? O conhecimento, habilidade, atitude, o famoso chá que a gente fala, né? Então, as pessoas estão buscando mais conhecimento, estão buscando se desenvolver mais para melhorar as suas habilidades, as suas atitudes, e essas pessoas são aquelas que vão voltar depois para o mercado de trabalho e elas vão conseguir ajudar a empresa a alavancar. E os outros
vão puxar um freio de mão na sua vida, consequentemente não vão conseguir produzir no trabalho de uma forma satisfatória, correm o risco de uma demissão, correm o risco de um corte de salário, de ser colocado em um outro cargo rebaixado, e essa outra pessoa, então, que está aproveitando essa fase, que está buscando o seu desenvolvimento pessoal e profissional, ela vai conseguir alavancar na sua vida profissional junto com a empresa, porque depois... Quando passar esse auge todo da pandemia, a nossa economia vai ter que alavancar sim novamente. Né? Vai dar talvez uma patinadinha aí, mas ela vai para frente sim. Né? O Brasil é um país riquíssimo em muitas coisas. Então a gente não está condenado aí ao sofrimento eterno, né? A ter só prejuízo. A gente vai conseguir sim fazer com que a gente retome uma boa parte da nossa economia do que a gente tinha lá. Mas tudo vai depender de pessoas, nós precisamos de pessoas para isso. Né? Então, as pessoas que estão bem equilibradas são elas que vão conseguir fazer isso. Tá? Algo muito importante, então, que eu também estou vendo nas pessoas que estão conseguindo trabalhar bem com essa situação, é a capacidade de resiliência. Né? Então veio uma situação super diferente na vida, mudou o dia a dia, houve coisas novas, inesperadas, que assustam, não são coisas novas tranquilinhas, são coisas que assustam, verdadeiras, reais. Realmente problemas, mas a pessoa conseguiu se adaptar a essa situação, conseguiu passar por essas dificuldades e está conseguindo, então, hoje, valorizar muito mais o que ela está fazendo. Está conseguindo se sentir muito melhor. Pessoas que estão conseguindo se sobressair e elas mesmas estão mais satisfeitas com elas. Legal isso que você falou, que hoje, quando estava me preparando para a gente vir fazer a live, eu estava lembrando de uma palestra que eu fiz numa empresa um tempo atrás, e eu falava dessa questão, era outro contexto, não era Covid, mas logo depois veio. E a gente estava falando de um contexto de adaptação. E aí eu estava me lembrando que algumas pessoas, quando a gente fala, a gente tem que se adaptar. As pessoas entendem que adaptação é se submeter. Mas não é, gente. Adaptação é a gente buscar alternativas. É a gente aprender jeitos novos de fazer. É a gente se modificar diante da dificuldade, mas sair mais esperto, mais forte, mais ágil, né? Mais criativo lá na frente. Essa pandemia está fazendo isso com a gente. Né? Quem conseguir sair, quem conseguir buscar alternativas e sair lá na frente modificado positivamente, vai estar se fortalecendo. Isso aí. Uma outra coisa que eu percebi em algumas pessoas, então, é o sentimento de solidariedade. Né? Pessoas querendo ajudar outras pessoas, mesmo não podendo ter o toque ou tudo mais, mas através de uma doação, através de uma palavra, de um gesto, né? Através de um fica em casa, né? Pessoas colaborando de diversas formas com o seu bairro, o local, com as pessoas que seguem ela nas redes sociais, movimentos simples e pequenos, mas que tudo isso contribui muito. Né? As lives que estão acontecendo através do Psicologia Viva, são várias, né, seguidas, 2 na semana, quantas que estão sendo, Luciene? Terça e quinta. Terças e quintas, isso. Então, é tudo eventos que as pessoas estão, então, se solidarizando, passando informação coerente, passando uma força, né, olha, eu também estou em casa, então está sendo muito gostoso ver, e o brasileiro tem isso. Né? Essa coisa gostosa de ser solidário. Então, muitas pessoas estão conseguindo, mesmo no isolamento social, fazer a sua parte nisso e incentivar outras. Então, é algo bem, bem bacana também. Então, assim, o que eu estou vendo aí de coisas positivas, né, nas pessoas que estão conseguindo lidar bem com essa fase? Retomando, são pessoas que estão conseguindo se voltar mais para suas percepções, para os seus 5 sentidos, valorizar isso, valorizar coisas à sua volta, o seu presente, desacelerar. São pessoas que estão conseguindo ter capacidade de reequilíbrio, de resiliência, pessoas que estão conseguindo lidar com as suas habilidades, buscar conhecimento, o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Né? E tudo isso, por quê? Porque ela está conseguindo equilibrar
o seu pensamento, sua razão e suas emoções. Ela trabalhou com o seu autoconhecimento, trabalhou com o seu autocontrole, e ela está conseguindo ter, então, uma produtividade mais satisfatória nessa fase. Isso é possível para todas as pessoas. Então, se alguém está me ouvindo e está com alguma dificuldade, eu espero que as minhas palavras aqui sejam confortantes nesse sentido, de que você também pode. Tá? É possível, sim, passar por esse momento todo, passar por as 5 fases da elaboração do luto, né? A gente tem aí mais algumas semanas pela frente que a gente vai continuar em isolamento social, a pandemia está aí, né? Nós não estamos no fim dela ainda, então dá tempo de recuperar. Dá. Se você está com dificuldade de adaptação, você tem como recuperar sim, mas aí você vai precisar de ajuda profissional, tem que buscar um bom profissional que vá te auxiliar nesse desenvolvimento aí. Isso aí. No Psicologia Viva a gente tem a Gisele, que é uma excelente profissional, os comentários aí na nossa live já dizem isso, muita gente te elogiando, viu, Gisele? Eu perdi! Muita gente Pra mim tá elogiando. travado os comentários, não tá subindo, sabe? Tá travadinho. Como eu vou salvar, a gente vai postar depois no YouTube, você vai poder legal. ver muitos elogios a você, né? Então, assim, a Gisele é uma das nossas profissionais de Psicologia Viva, que é realmente excelente. A gente tem lá mais um montão de psicólogos, todos disponíveis para atender vocês. Então, gente, não precisa passar por isso sofrendo e sozinho. A gente pode procurar ajuda. A ajuda está online, está na palma da sua mão, no seu smartphone. Né? Isso. É só buscar, assim. Tem gente que fala, a terapia é caro. Nem é tão caro assim. A maioria dos planos de saúde já estão com atendimento online também. Então, assim, dá para buscar ajuda, sim. Bom, Gisele, a gente tem mais 10 minutos. Então, eu preciso que você faça o seu fechamento para a gente encerrar. Tá, então assim, você acha que eu deixei claro, Luciene, os pontos positivos e os negativos? Sim, perfeito. Ok. Então, o que eu posso fechar? Eu posso dizer para todos vocês que essa situação, ela vai passar? Vai. Essa parte mais grave do isolamento social, né, esses sentimentos todos, esse turbilhão que todo mundo passou por isso, desde lá do pensamento a um sentimento que se modificou nesses dias, nessas semanas, isso vai passar. Mas isso vai trazer coisas novas para a nossa rotina, né? A gente não vai voltar a ser o que a gente era lá atrás, no ano passado, por exemplo. Então, esse ano de 2020, ele veio sim para deixar uma marca na nossa vida, né? Certinho, o que é que nós vamos mudar? A gente ainda tem coisas a aprender. O que eu acho super bacana é que a valorização do equilíbrio mental passou a existir muito mais agora nessa fase. Muitas pessoas que não acreditavam tanto nisso. Então, o que eu estou vendo, assim, que as pessoas que estão buscando isso, esse equilíbrio mental, estão buscando ajuda para isso, elas vão, assim, ter um ganho, pessoal, tão grande na vida delas, né, que é uma fase de um aprendizado tão importante, que daí nas próximas situações, próximas coisas que for acontecer na vida, ela vai sim lidar de uma forma mais bem sucedida, indiferente da intensidade do problema que for surgir na vida dela, tá? Então a gente está conseguindo, nós profissionais da psicologia, atingir, né, conseguir ajudar muito mais pessoas nesse momento, a procura, agendas lotadas, né, então é super bacana ver as pessoas se preocupando com isso e precisa, tá? Você que está nos ouvindo, que ainda não encontrou esse equilíbrio, né? Então você já tem isso muito, muito claro a partir de agora. Tem que buscar ajuda sim, e tem que buscar sim o seu equilíbrio, tá? Continue buscando outras lives para ter mais informação, busque boas leituras, busque fazer muitas técnicas de respiração, aplicativos de meditação guiada, isso, mindful, né? Busque vários recursos para te ajudar e você manter a sua qualidade de vida, mesmo numa situação de pandemia. Isso aí. Bom, pessoal, como a Gisele falou, né? Aliás, Gisele, os elogios não param. Pessoal, a Gisele é top, teve vários aqui. Né? Então, assim, como a Gisele falou, então, algumas pessoas que fizeram comentários assim, mais pessoais, né? Do tipo, tô com dor no peito. Gente, ansiedade é algo que precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, depressão também. Então, assim, precisa de ajuda, mas tem que buscar ajuda, porque
que ajuda não vai aparecer lá no Japão, né? Uhum. Você tem que fazer o movimento de buscar. E agora, cada vez mais, muito mais do que antes, fica muito claro que fazer terapia não é só para quem tem doença mental. Fazer terapia é para quem quer ficar bem, né? Então, se você Uhum. está passando por um desconforto, não tem nenhum diagnóstico, sim. Muito bem, mas se você está passando por um desconforto emocional, busca ajuda. Terapia é para isso também, né? Não é Uhum. só para tratar transtornos, né? Uhum. Então, eu, né, vou dizer para vocês muito obrigada mais uma vez por estar nos assistindo, né, no feriado, né? A gente está fazendo lives no Instagram na terça-feira e webinários no YouTube na quinta, sempre com um psicólogo que atende pela Psicologia Viva, né? A Gisele já está na segunda, né, apresentação dela, né, dessa Isso. série que a gente está fazendo. Talvez tenha até uma terceira, viu, Gisele? Oh, não tô sabendo. Já estou fazendo o convite. E a gente está, assim, tentando trazer, né, temas ligados a essa pandemia, ligados a esse momento atípico que a gente está vivendo, que é difícil, mas que tem um lado bom que a gente pode ver, como a Gisele mostrou muito bem hoje, né? E convidar vocês, então, para participarem dos próximos, né? Agradecer a Gisele mais uma vez, né, que sempre, né, colabora conosco, né, maravilhosamente, né? Pedir desculpas aí, gente, porque ao vivo e na internet imprevistos acontecem mesmo, não tem jeito, não foi a primeira vez. Então, a gente tem que saber lidar com isso também, né? E dizer que eu vou postar, né, para quem não conseguiu assistir agora, vai ficar salvo no História de Psicologia Viva e depois a gente vai repostar Legal. lá no YouTube, tá bom? Ah, legal. Luciene, obrigada pela oportunidade, tá? Obrigada por poder, né, falar, contribuir com as pessoas. Eu acho isso super importante. A gente, enquanto psicóloga, é um dos nossos deveres, Sim. né, fazer isso. Então, que bom que eu tive essa oportunidade aí. Se tiver uma próxima, depois a gente vai conversar, vai negociar sim. E a todos vocês que assistiram, muito obrigada, né? Se precisar, tiver algumas dúvidas, quiser mandar pra gente no próprio Instagram, depois também posso responder sem problema nenhum. Tá, eu fiquei super feliz aí que algumas pessoas, então, estavam nos acompanhando. Que bom que nós não estávamos sozinhas. É a primeira vez que eu faço no Instagram, então tá ótimo, né? No Instagram tem mais movimento do que no webinar do YouTube, né? Porque o pessoal entra na hora mesmo e acompanha. É, ver que está. Legal, Bem bacana, legal. Luciane, muito obrigada. Obrigada a você, querida. Obrigada aos que assistiram. A gente ainda tem 4 minutos. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Tem perguntas ou o pessoal não fez O perguntas, pessoal tá Luciene? só Ah, é? aplaudindo. Que Aplaudindo e legal, que agradecendo. E bacana. gratidão, gente, é um negócio bom também, que ajuda bem nesse momento. Sejamos gratos pelas coisas legais que a gente tem. Certo, certo, que legal. Mas eu acho que era isso mesmo, né? Eu falo rapidinho, né? E a essência do que eu queria passar, então, realmente era isso, né? Essa contribuição. Eu no início, sabe que, Luciane, eu não tinha nem me tocado isso, assim, que eu te falei da questão do processo de elaboração de luto, né? Mas ao longo realmente das semanas, acompanhando os pacientes, é que eu fui percebendo isso, sabe? Eu falei, nossa, mas né, é muito semelhante o que está acontecendo, né? As pessoas estão lidando. E aí eu pensei, então, em trazer realmente isso, as percepções que eu estava vivenciando, né, com os pacientes, para conseguir passar essa informação para as pessoas, né? De quem está no nível mais ou menos satisfatório, quem ainda não está, para as pessoas se situarem, qual é a posição delas para seguir esse caminho, ou continuar do jeitinho que tá, ou então buscar essa melhora aí, tá? Uhum. A Thalita falou para salvar a live. O Thalita, não tenho conseguido salvar, não. Tenho conseguido postar no Stories e baixar depois. Vou tentar salvar dessa vez, mas se não ficar salvo no Instagram, vai estar lá no YouTube, do Psicologia Viva. Pode procurar lá que acha, tá bom? Bom, pode continuar, Gisele. Tem 3 minutos ainda. 3 minutos ainda? Ixi, Maria, e agora? O que a gente faz? Vamos falar qual que vai ser os próximos temas. Você sabe? Você tem ali? Eu não consigo lembrar Quinta-feira? de cabeça isso, não. Não Não. consigo, não são muitos. Não consigo. Tá, E eu tô tá. fazendo lives também para empresa, para cliente nosso, então eu não consigo lembrar isso. Bom, mas de Ah, qualquer tá. São forma, gente, vários. quinta-feira tem, né, no YouTube do Psicologia Viva, né? E
É só se vocês entrarem lá que vai estar anunciado lá, né? E então, assim, já que faltam 2 minutos, agora a gente tem que encerrar mesmo. Então tá certo. Mas é assim, você Beijo, falou Luciene. que, só comentar antes, você falou de solidariedade, né? E eu falei de novas habilidades. Hoje eu fiz em meia hora uma máscara de tecido, para o meu marido poder Olha, sair para ajudar um amigo que estava passando mal. Então, oxe, assim, a gente faz coisas até que não imagina que consegue, né? Mas assim, isso. foi necessário e E, eu o- fiz. e marido de psicóloga tem um pouquinho de conhecimento para ajudar, né? É, isso aí. Ele foi lá, pediu um amigo e eu vim para cá fazer live. Bom, gente, Certo, então, certo, certo. muitíssimo obrigada. Obrigada, Gisele. Obrigada, pessoal que assistiu. Obrigada, pessoal que participou, que fez comentário, que fez pergunta. Né? Visitem o Psicologia Viva, né? Procurem a Gisele se quiserem fazer atendimento com ela. Né? E tem outros psicólogos lá também. E o Psicologia Viva está aí para ajudar vocês, com informação, mas Isso também aí. com atendimento. Beijo, beijo a todos. Até Beijo, mais, boa noite. Tchau, gente. tchau.